Olá pessoal, professor Alexandre aqui do canal Prof Conectado. E o nosso assunto de hoje é diário de classe digital. A intenção desse vídeo é te tirar do desespero. Daquele desespero de final de bimestre, junta tudo, junta a nota daqui, pega a coisa dali, pega um papel, uma folha, acha uma atividade do aluno, não. É fazer o registro como diário mesmo, da mesma forma que a gente fazia no papel, mas fazer ele de forma online. Como isso? Registrando as aulas diariamente, registrando as frequências, colocando atividade por atividade, depois calcular as médias da atividade e o sistema te mostrar que o sistema puxa tudo isso automaticamente para um fechamento. E no final, você só vai conferir o fechamento e pronto, tranquilidade. Mas antes de continuar, vou pedir a você que vai aqui embaixo, já clica em gostei, já aproveita, se inscreve, manda para os amigos, nos grupos, compartilha esse vídeo que vai ajudar muito a gente a continuar criando conteúdo como esse. E outra, assim que a gente criar, ele já vai aparecer ali para você como recomendação. Então vamos lá, primeira coisa, acessar o site www.sed.educacau.sp.gov.br. Acessou o site, certo? Esse site aqui, vamos deixar na descrição também. Você vai onde? Diário de classe. Até antes de continuar no diário de classe, mostrar aqui para vocês, você vai ter nesse canto direito o seu e-mail institucional Microsoft. O meu vai estar tampadinho aqui, né, por questão de segurança e privacidade do YouTube. Então, mas ele vai ter aqui o e-mail institucional Microsoft e o e-mail Google. Tá? E-mail Microsoft, vou colocar um card em algum lugarzinho aqui na tela para você ver como que você adquire o Office 365 gratuito. E o e-mail institucional Google, você pode acessar o Canva, tá? E ter o Canva Pro com todas as funcionalidades. Mas vamos retornar agora ao vídeo. Então, começando com diário de classe, como nós falamos, fechamento não, nós vamos primeiro em registro de aula, depois frequência, depois avaliações e depois fechamento. Porque lembrando de uma coisa, o primeiro começa com registro de aula, registrou a aula. Você consegue fazer a chamada que vai colocar dentro daquela aula as atividades que foram lançadas dentro daquela frequência daquela aula. E depois o fechamento, ele puxa a média de tudo isso automaticamente e lança fechando para você. Agora aqui, então abrimos aqui a sede, diário de classe, desce aqui em registro de aulas. Veio o registro de aulas, estarão aqui todas as suas turmas listadas, então escola, tipo de ensino, turma, disciplina. E aqui visualizar. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui de exemplo, você vai clicar nessa lupa, clicou na lupa, ela vai abrir aqui a data, o calendáriozinho aqui, e a gente já segue para os outros dados. Primeira coisa, quando você clica no calendário, você consegue visualizar o que já foi feito. O que já tiver de lançamento de aula vai ficar verdinho. Nós vamos fazer um aqui. Eu vou fazer, por exemplo, um passado aqui para podemos perceber ele ficar verdinho. Tá vendo? Eu não fiz nenhum ainda, então os três aqui estão em azul. Vamos fazer esse dia 27/7. O ideal de fazer o registro de aula é antes da aula, para que você faça a chamada já a tempo. Então vai estar o registro de aula, a chamada, tudo no dia certinho. Então, confiro aqui a turma, confiro aqui a disciplina, o bimestre, o horário de aula eu seleciono, cliquei no horário de aula, certo? Vou descendo. Desceu aqui, primeira coisa que você vai selecionar é a habilidade que você vai trabalhar. Por que ele libera a habilidade que você vai trabalhar? Então, quando você selecionar a habilidade, você vai ver o que você está discutindo, você seleciona a habilidade, por exemplo, letramento digital, discutir problemas sociais e locais e ambientes mediados por tecnologia, certo? Então tá aqui, vamos descer, desce, alguma observação que você tiver, e aqui você vai descrever, por exemplo, discussão sobre possíveis melhorias em ambientes escolares. Uma discussão provocada na sala, você pode colocar uma outra situação que é o foco, coisa sucinta, bem resumida, não precisa escrever mais do que 10 palavras aí, não precisa escrever a aula inteira, tá? Às vezes, dependendo da situação, 2 palavrinhas, atividades oral e escrita, basta, dependendo do que você está trabalhando na sala de aula. Clicou em salvar, pronto, está feito seu registro. Simples assim. Viu que ele sumiu? Como que a gente faz? A gente volta naquela turma, clica na lupa, venho no calendário, clico aqui,
volto e já está verdinho, ok? Então, feito o registro de aulas, agora nós iremos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Lançamento de frequência. Ficou alguma dúvida em registro? Coloca no comentário que a gente responde, a gente dá a ajuda que for possível. Voltando agora para a sede, para registro de frequência. Então, da mesma forma, você tem aqui o menu lateral, a barrinha, você clicou em diário, você vai vir em frequência. Lançamento de frequência. Então, dentro do lançamento de frequência, eu vou pegar a mesma turma como exemplo, poderia pegar outra. Lembrando, você não consegue fazer nem registro de aula, nem frequência de datas futuras. Não dá para você adiantar, vou adiantar. Não, você consegue fazer passado ou no dia presente. Então, aqui vão aparecer os dados da minha turma. Vou selecionar aqui o horário. Tá vendo que não aparece horário nenhum? Por quê? Na data que eu estou fazendo eu não tenho aula, então eu clico aqui no calendário, ó, clica aqui, viu que as minhas frequências aqui já estão lançadas, tá verdinho, mas não tem problema para eu dar o exemplo. Então, as minhas aulas são de quinta, então na segunda-feira não vai aparecer nenhum horário de frequência aqui, por isso que ele fica vazio, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, vou para a data da minha aula. Outra coisa importante, vê que está apagado aqui, eu não consigo lançar data futura, hoje nós estamos no dia 14, não consigo, mas eu vou aqui abrir o dia 10. Abriu o dia 10, você vai clicar em listar alunos, tá? Não vai aparecer aqui o nome dos alunos, tá? Então, vocês não vão conseguir ver, mas aqui vão aparecer os alunos. Aqui você vai dando a frequência de cada um deles, certo? Fez toda a frequência, você vem aqui e clica em cadastrar. Clicou em cadastrar, ele vai te perguntar. Você marcou 4 faltas. Você pode voltar lá, conferir se realmente foram 4 estudantes que faltaram. Já sei que são. Você clica em sim, deu uma mensagem verde, deu tudo certo. Lembra, se não der essa mensagem verde, você não consegue saber. É bom fazer de novo, porque essa é a mensagem de que o dado subiu para o banco de dados da Secretaria Escolar Digital. Continuando o nosso vídeo, eu vou dar uma paradinha aqui só para falar com você o seguinte: você não sabe, você tem muitas turmas e quer saber se você está devendo alguma coisa, se ficou alguma frequência ou algum registro de aula sem lançar. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como que você pode verificar isso. Vamos lá? Então você vai vir aqui, também diário de classe, você vai descer até aqui, ó, relatório, frequência e registro de aulas. Clicou em relatório, você vai precisar preencher todos os dados aqui. Então, qual é a escola que você quer, você preenche a escola, o tipo de ensino, né? Por exemplo, fundamental, de que data a que data. No meu caso aqui, eu vou pegar do dia 7, uma semana só, até aqui. Todos os registros? Não, só os meus registros. Você pode pegar por período ou semanal. Eu já vou mostrar aqui a diferença entre os dois. Vamos pegar o semanal primeiro. Então ele vai me mostrar aqui, ó, na semana do dia 7, como que é do dia 7? Então a segunda-feira é 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o que está certo? A frequência está correta, mas o registro de aula não foi lançado. Eu já posso fazer uma marcação e saber que no dia 7, 8, 9, 10, na quinta-feira, eu não lancei. Vamos para a próxima semana. Na próxima semana, não fiz lançamento nenhum, porque a minha aula ainda não aconteceu. Vamos, semana anterior, olha lá. Semana do 31/7, mesma coisa, frequência lançada e registro de aula ainda não lançado. Então já sei o que eu preciso trabalhar. Essa é a forma semanal. Agora vamos por período, certo? Por período, ele já vai colocar aqui, ó. Ele vai lançar os registros aqui em lista. Então, data de lançamento, 3/8. Eu tenho falta frequência e registro de aula. O que você pode fazer aqui? Colocar 100 registros. E aqui aumentar esse período de data. Vou colocar, por exemplo, de 3 de julho por período. E ele vai fazer a listinha aqui para mim. Como eu tenho poucas aulas dessa turma, então ele aparece dessa forma, mas eu consigo ter um mapa geral do que eu estou devendo. Ó, por exemplo, na semana do dia 3, estou devendo frequência e registro de aula. Na semana do dia 27, aqui a frequência eu fiz, eu devo o registro de aula, que está em laranja é o que eu estou devendo. Aqui eu devo a frequência, mas o registro de aula está ok. Então, feito registro de aula e registro de frequência, agora nós vamos para avaliação, certo? Então, avaliações. Você vai clicar aqui em avaliações, lançamento das avaliações. Aí você vai escolher a turma, editar ou cadastrar. No caso aqui eu vou cadastrar. Você vai cadastrar a atividade. Então, que tipo de avaliação vai ser? Vai ser uma avaliação, uma atividade, um trabalho? Vou colocar aqui, por exemplo, uma atividade. A forma é a mesma, gente. É mais para controle seu. Então, por exemplo, vou colocar aqui resenha. Então,
Então, dei uma resenha para eles. Coloquei aqui, vale engajamento? Nesse meu caso é engajamento, não é nota. Por quê? Essa matéria é tecnologia e inovação, mas poderia ser nota. Então, vale engajamento? Vou colocar que sim ou vale nota. Lançar engajamento? Se for uma disciplina que tenha notas, aqui serão as notas. Vou lançar engajamento. Aqui, nesse caso, eu vou colocando qual é a nota que eu quero dar para esse estudante, tá? Essa daqui não aparece que tem transferência, eu vou colocando aqui as notas, certo? Depois que eu preencher todas as notas, eu venho aqui embaixo e clico em salvar. Clicou em salvar, sim, tem a média calculada, será excluída e deverá ser calculada. Então, vamos salvar, porque se já tivesse calculado a média, eu estou acrescentando uma atividade, iria alterar a média. Então, uma atividade eu não consigo fazer a média. Ó, se eu clicar aqui, calcular as médias, que ele pode calcular para mim. Ah, nesse caso aqui ele calculou já, não tem problema. Então, ele teve alguma atualização, maravilha. Então, eu consigo calcular, dei aqui, ele já calcula a média. Eu consigo alterar a média, tá, gente? Porque de repente você fala, puxa, esse estudante aqui, ele na atividade ele não foi tão bem, mas ele veio melhorando e tal. Se você quiser alterar, você pode alterar. A vantagem disso daqui, de usar esse campo atividade, qual é? Eu vou criar mais uma atividade para vocês verem. Então, eu vou criar mais uma. Vou colocar aqui como resenha 2, tá? Lançar engajamento. E vou lançar a nota de alguns alunos aqui só como exemplo. Então, vamos lá. Vocês perceberam que aqui eu esqueci de colocar o tipo de avaliação. Vou colocar atividade, porque eu vi que lá embaixo não apareceu um salvar. Vou clicar aqui, mais uma, clicar em salvar. Já salvar? Sim. Agora eu vou calcular a média. Olha só, já tenho 2 atividades. Então eu não preciso ficar fazendo meus controles. Fiz controles manuais, caderno, em atividade. Já corrijo na hora, devolvo, calcular médias. Ele já me dá a nota bimestral. E o melhor, ele pega essa nota bimestral, quando eu clicar em salvar, ele já vai puxar ela lá no fechamento, que é o nosso próximo caso aqui. Então esse daqui eu vou fazer agora com notas. Bom, vou pegar uma disciplina aqui que eu tenha notas para ficar mais fácil de entender essa média. Então, essa daqui. Ó, vê que já aparece aqui vale nota. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma atividade, AT01, vale nota, certo? Eu vou colocar aqui lançar nota. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, 10, 8, 10, 7, 10, 8, 10, 10, 1, 5, 7, 0 e vou clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, mesma coisa. Ele vai colocar ela aqui, a T1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma. Eu vou criar mais uma atividade. Aqui vai ser a T02. Atividade, vale nota. Eu estou deixando tudo a mesma data, tá, gente? Mas aqui você vai colocar as datas da aula. Lançar nota. Vou colocar aqui 8, 10, 10, 10, 10, 8, 5, 10. E vamos lá para o final. Aqui já salvar. Cliquei em salvar. Pronto. Agora vocês vão perceber que agora eu tenho 2 atividades. Eu posso ter várias atividades. Posso dar uma atividade por aula, 2, e vai lançando aqui. Como eu falei na outra, a vantagem é que ele já calcula a média, então já vou clicar aqui na média. Aritmética, ponderada, soma. No caso aqui eu vou colocar aritmética, porque eu usei o mesmo padrão, né, de avaliação. Então, média aritmética, ele me deu a média, abre aspas, burra, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela deu a média assim em cima do que o aluno fez. Aqui é a hora que eu vou ajustar, porque não é indicado a gente fazer o tipo de média assim. Porque a gente tem uma série de outras coisas que a gente vai avaliar do estudante. Por exemplo, ela tirou 10 de 8, mas eu percebi que ela se aplicou, então aqui cabe um 10, né? Essa daqui 8,5. Essa daqui cabe um 9, né? Você tem liberdade total de alterar essas notas. Puxa, ela fez 8, mas eu sei que foi alguma distração, ou ela, né, ou teve algum problema ali familiar, tal. É um aluno que eu vou colocar 10. E aqui você vai fazer as alterações conforme as suas justificativas. O seu diagnóstico sobre aquele estudante, tá bom? Então vamos lá para o final. Aqui, salvar médias. A partir do momento que eu salvei as médias, eu consigo alterar isso.
tá? O prazo é bem longo, até o final do bimestre, até o comecinho do próximo bimestre, feito o lançamento. Então, só para a gente poder consolidar isso aqui. Lembra? Registro de aula, lançamento de frequência e agora avaliação. A avaliação, na minha visão, é o que mais me ajuda a diminuir a quantidade de papel, de anotação em caderno. Eu já vi alguns colegas até utilizarem o próprio diário como rascunho, compra um diário, faz tudo no diário e depois passa limpo na sede, ou só coloca na Secretaria Escolar Digital na sede, ou só coloca o fechamento. A vantagem de utilizar dessa maneira é que você, além de ter o acompanhamento da tua turma, aluno por aluno, como um diário mesmo digital, ele já vai calculando a média. E o passo que nós vamos agora, que é o fechamento, ele já puxa tudo isso, ele puxa a frequência, ele puxa a média, tá bom? Vamos lá então. Lembrando, né? Alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Então, por exemplo, vou pegar uma turma aqui, vou pegar aqui terceiro bimestre, que a gente acabou de lançar a média lá. Então, ó, a nota da média, ela já vem para cá. A nota que nós lançamos lá, que ele já calculou a média, e a falta, não preciso fazer mais lançamento nenhum, certo? Se eu vir trabalhando assim, que a gente já faz isso, só que às vezes a gente faz isso no papel, numa anotação. Se a gente já vir fazendo no sistema, fechou o bimestre para conselho, o que você for precisar, você não vai precisar atualizar o fechamento, ele já vai estar atualizado. Você só vai vir aqui, vai conferir, chegar aqui embaixo, você vai colocar a justificativa principal, por exemplo, fechamento bimestral. Você precisa lançar aula planejada e aula realizada, certo? Isso aqui é importante você verificar, aulas planejadas e aulas realizadas, e clicou em salvar. Pronto, seu fechamento está feito, tá bom? Bastante atenção em uma coisa. Tudo isso que nós estamos fazendo é para trazer praticidade. Você percebeu, teve alguma dificuldade, alguma partezinha aí que não ficou clara? Põe no comentário, tá? Que a gente responde no comentário, te ajuda de alguma forma. Também tem o nosso site, www.profconectado.com.br. No nosso site você vai perceber ali vários planos de aulas, vários outros tutoriais que podem te ajudar. Hoje nós vamos ficar por aqui. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau.